Bom dia, Diogo Esperante, tudo bem? Bom dia, Cláudio. Tudo bom? Tudo ótimo. Diogo Esperante é responsável pelo site seringueira.com.br. Vai fazer agora a sua atualização do setor, né? Mas a grande pergunta que eu faço para você, Diogo, quais as perspectivas para a safra que vem? Claudião, bom, para falar das perspectivas da próxima safra, a gente tem que falar o que ocorreu em Brasília essa semana. Acho que foi uma semana bastante agitada. Teve até aventuras aí do lado pessoal aí. Eu voltando de Brasília nessa quarta-feira, ganhei uma escolta quando cheguei em São Paulo aqui, no avião. É. Os paramédicos, fui direto do avião, ficar internado por 12 horas no hospital. Opa! Aqui para contar a história. Nossa, então, a semana então foi tensa, literalmente, meu amigo. Foi intensa, mas graças a Deus estamos vivos e fortes aqui para contar aqui o que aconteceu. Tá bom. Vamos falar de Brasília. Uhum. Vamos lá então essa semana, por quê? Primeiro, para fazer um balanço aí dos leilões da PGPM que ocorreram no final do mês passado. Todo mundo acompanhou aí a novela que foi, tivemos o primeiro leilão, que já foi muito atrasado, mas com preços errados, não conseguimos ter a participação da grande maioria dos produtores. Aí trabalhamos junto com a Conab, com as pregs estaduais, para revisão dessas tomadas de preço. Conseguimos em alguns estados, outros estados tiveram mais dificuldades. Então eu sempre reforço a importância da atuação das associações estaduais, tá? A Apabora aqui em São Paulo fez o trabalho, o qual eu capitaneei, mas eu assessorei, dei suporte para o Fernando Guerra, que estava fazendo esse suporte para os outros estados, e eu vi isso aí. Faltou em alguns estados uma organização maior para pressionar as FUREGs aí estaduais e também passar informação, porque muitas vezes o erro não é um erro de má fé, é um erro honesto de quem não conhece nada do mercado da borracha natural, porque, como a gente sempre fala, a borracha natural não está todo ano pedindo dinheiro lá no governo, né? Então, a gente usou isso uma vez no início do século, né, lá para os anos 2000, depois de 2014, depois agora. Tem cultura que está todo ano pedindo dinheiro. Então, assim, a gente não é muito conhecido nesse meio, essa que é a questão. Mas tá bom, vou ir lá fazer o trabalho. Bom, fizemos esse balanço aí, tivemos um sucesso, foram quase 40 milhões de reais aí leiloados, né, já juntando o primeiro com o segundo leilão. Foi acho um esforço de todo o setor, foram os produtores, tanto os proprietários como os seringueiros, as entidades, o trabalho técnico junto com a Conab, com o Ministério da Agricultura, e aí, finalmente, de alguma coisa boa que aconteceu nesses últimos 10 meses, aí, desde que iniciou essa crise, a gente poder dizer que levamos 40 milhões de reais, né, para o setor produtivo. A gente sabe que não resolve o problema, mas eu acho que foi a melhor coisa que foi feita até agora, desde que começou essa crise, tá? Porque a gente sabe que isso vai chegar para pessoas que precisam desse dinheiro, muitas pessoas que não têm outra alternativa de renda, ou seja, que vão ter dificuldade agora nesses meses de entre safra de pagar suas contas. Então, a gente está falando basicamente dos seringueiros, o pessoal, a gente até fala, né, são produtores rurais em regime de produção familiar, né, que é caracterizado justamente, uma das questões que caracteriza é essa, não tem outra alternativa de renda principal, né? Então é muito importante frisar aí essa conquista. Mas o que a gente precisa agora? Vamos olhando para frente. A gente precisa de uma nova portaria. Por quê? O Plano Safra venceu dia 30/6. Precisa de uma nova portaria agora para a gente voltar a ter leilões. Por isso que não vai ter leilão em julho. Estou falando isso para todo mundo. Às vezes não chega a informação. Estou começando a coluna aqui para levar essa informação. Não vai ter leilão em julho, pessoal. Porque venceu o Plano Safra do governo agora no 30/6. Precisa de uma nova portaria. Foi lançado um novo preço mínimo. A gente divulgou isso aí. Muita gente entendeu errado. Olha, o novo preço mínimo da Conab. Já tinha gente de novo falando, então as usinas são obrigadas a pagar esse preço para mim? Não, pelo amor de Deus, não vamos voltar para essa confusão. O mínimo que a gente vai acessar nos leilões. Quando que vai ter leilão? Quando tramitar a nova portaria. Estávamos lá essa semana justamente trabalhando com as
da Economia, do MDA, e dando subsídios para eles e cobrando celeridade aí nessa portaria. Deve sair dentro de um mês, 2 meses, ou seja, vamos ter leilão lá para melhor das hipóteses, agosto ou setembro, ou como a safra começa só em outubro mesmo, é quando eu acho que vão ter volumes aí importantes e pertinentes. Mas o importante é ter dinheiro para esses leilões. Então não é só uma nova portaria, é também pressionar por recursos, e a gente não está disputando esse recurso com gente pequena, não. Sabe que o milho também está passando uma situação difícil, e milho é um tomador contumaz desse dinheiro aí do preço mínimo. Isso é verdade. Então, os caras eles vêm com força. Então, a gente tem que garantir lá a nossa verdinha. Bom, finalmente, outras últimas 2 coisas aqui que eu tenho para falar. Precisamos desenhar, e já discutimos isso com o Ministério da Economia, que é o principal interessado que eu encontrei lá em Brasília nesse tema, desenhar instrumentos para potencializar os recursos e para os seringueiros, para esse dinheiro chegar mais para os seringueiros, tá bom? Que é o público que mais necessita. O Ministério da Economia está muito interessado nisso. O Ministério do Desenvolvimento Agrário também, que é o público do Ministério do Desenvolvimento Agrário. É o produtor em regime de produção familiar. É o nosso produtor seringueiro. Então, tem recursos já lá no governo específicos para isso. Então, a gente consegue trazer mais verba e verba exclusiva só para seringueiro. Tá? Então, esse é um instrumento que a gente já começou a desenhar lá com o pessoal e, se tudo der certo, a gente já vai ter agora na próxima safra aí para potencializar mais ainda, não só recursos para o setor, mas em específico para o seringueiro. E, finalmente, a gente precisa ajudar, não só a trazer dinheiro para o setor agora, porque a crise está piorando, a gente precisa ajudar a escoar a produção, porque as usinas estão lotadas, tem cerca de 70 mil toneladas de borracha seca hoje travadas nas usinas, praticamente 30% da safra, aí, 40% da safra está dentro das usinas hoje. E a gente precisa tirar, não só que precisa de espaço físico, mas também precisa de liquidez, precisa de capital, para as usinas girarem e continuarem coletando borracha no campo. A gente teve muita usina suspendendo coleta agora esse mês. Por quê? Por causa de cancelamento de pedido de indústria. Então, gente, a gente tem que ter instrumentos também para a Conab comprar produto. E isso existe. São AGS. Estamos trabalhando aí nos AGS para borracha e esperamos já ter também na próxima safra os AGS funcionando. Por que a gente precisa disso, pessoal? Porque, olha, vamos olhar o que está acontecendo na internacional. 1,34 hoje. Ainda estamos na entre-safra asiática. O pico de safra asiático é só em novembro. Então, quando entrar o pico de safra asiático, o preço deve cair mais. Estamos já a 1,31. Com um dólar de 4,89, a gente está olhando num GED, a projeção para agosto e setembro, de 7,25. É uma queda de 5,28% frente aos 7,65 que são válidos agora para junho e julho. Então, é dizer que o mercado está caindo. E pior, com as indústrias cancelando as compras, a demanda está caindo. E o preço no campo está caindo mais do que a internacional. Então, o pessoal já viu isso acontecer antes, quando o preço descola da internacional por um motivo local, por exemplo, como está acontecendo agora, ele pode descolar para cima ou para baixo. Né? Na safra passada ele descolou para cima, agora está descolando para baixo. Então, é muito preocupante. A gente precisa entrar com essas medidas urgentes. Porque o que a gente está olhando agora para a próxima safra é uma perda potencial de 30% da nossa capacidade produtiva de borracha natural brasileira, seja porque as pessoas estão já fazendo as malas e voltando para a sua cidade natal, digo os trabalhadores, que não tem previsão de uma boa safra. Muitos produtores não estão querendo abrir os seringais para a nova safra, porque não tem previsão de venda do seu produto, e sem tirar aqueles que já estão mudando para outras culturas. O pessoal está arrancando para plantar cana, o pessoal do MS que tem a alternativa de eucalipto lá muito boa também, fumando para eucalipto. Então, pessoal, é muito urgente isso, porque imaginar que a gente vai perder 30% da capacidade produtiva agora na próxima safra é um tiro no pé do trabalho que tem sido feito nos últimos 50 anos aí de transformar o Brasil num país autossuficiente em borracha. Então, é a desestruturação completa da cadeia produtiva da borracha natural, e a gente sabe que não vamos conseguir salvar toda a cadeia, mas vamos continuar se esforçando aqui para fazer o nosso melhor e salvar o máximo que a gente puder. Bom, Diogo, a gente observa, assim, vocês têm desafios gigantescos aí nas próximas semanas, enfim, o desafio de vocês é gigantesco.
mas você disse uma coisa, algumas coisas que me preocupam muito, e eu sei que vocês estão lutando para que isso se reverta. Primeiro, que esse dinheiro que vai chegar para o setor, que está chegando para o setor, graças a esses leilões, aos leilões realizados, aos futuros leilões que vão acontecer a partir, na melhor das hipóteses, a partir de agosto, né? Que chegue o mais rápido possível para o seringueiro. O seringueiro precisa urgentemente receber esse dinheiro, porque a gente sabe da situação dele. Segundo, não medir esforços para que o escoamento ocorra o mais rápido possível. Escoamento da onde? Da indústria. A coisa precisa girar, porque também não adianta nada vocês conseguirem realizar novos leilões se a borracha vai ficar lá no seringal. Enfim, a coisa é muito complicada, vocês têm realmente desafios gigantescos. Agora eu entendo perfeitamente o motivo de sua escolta aí dentro da aeronave. É totalmente justificável, a pressão é gigantesca, o seu comprometimento é muito grande, e então a gente entende o que aconteceu, viu, Diogo? É isso aí, Cláudio. A gente está agora, semana que vem, então, inteira em Rio Preto, algumas reuniões importantes lá, trazendo, né, essas novidades aí que a gente conseguiu identificar lá em Brasília. Isso é importante para o pessoal entender. O trabalho em Brasília tem dois lados, né? Tem aquele trabalho que é ir lá, pressionar com deputado, pressionar com ministro. Isso é muito importante. A gente sabe que em Brasília as coisas funcionam muito no pistolão. Sim. Mas tem um lado que é o trabalho técnico, que é instrumentalizar as equipes, né, técnicas dos ministérios para elas conseguirem fazer o trabalho delas melhor. Então, esse é um trabalho muito importante e é um trabalho que eu, pessoalmente, gosto muito de fazer. E ir para lá e descobrir, junto com o pessoal das equipes técnicas, o que atende melhor a borracha. Por exemplo, essa questão, né, a gente levou, olha, a gente tem um grupo muito grande a gente chama de adquirentes, né, no leilão, que são seringueiros. O pessoal se assustou lá, falou, nossa, tem mais de 2.000 pessoas aqui que estão no leilão, como é que é isso? Porque milho não tem essa quantidade de produtores, né? São menos produtores. E a gente explicou, é porque são seringueiros, são produtores rurais em regime de produção familiar. E isso trouxe, né, todas essas ideias. Poxa, mas então a gente tem que desenhar melhor esse instrumento, atender melhor esse público, porque é um público que necessita mais desse recurso e às vezes tem mais dificuldade de acessar o recurso. Então, esse tipo de trabalho, eu acho que é muito importante também, soma com aquele trabalho de ir lá, de sensibilizar os líderes, os ministros, os figurões, né? E para trazer realmente soluções efetivas. Esse é o compromisso da AFABOR, esse é o meu compromisso pessoal. Então, agora focado nesses 3 pontos. Nova portaria com mais verbas, um desenho específico para potencializar para o seringueiro e, finalmente, modelos que ajudem não só a trazer dinheiro, mas também tirar produto, ajudar no escoamento da borracha. Isso que a gente pode fazer nesse momento não resolve a situação da cadeia, eu sempre reforço isso, mas é o que a gente pode fazer mais urgente para manter o máximo aí do nosso setor produtivo vivo, para enquanto a gente atravessa esse momento e espera as medidas mais estruturantes também que devem vir por aí. O governo está discutindo aumento da alíquota de importação da borracha natural. Isso pode ajudar no escoamento também, tá bom? Então é importante dizer isso. A gente dá uma reduzida aí, apesar que está bem baixo o nível de importação, vai reduzir mais ainda, também não vai prejudicar o escoamento, que é o que a gente precisa mais fazer agora. Então, foco nesses itens aí e muito trabalho, Cláudio, muito trabalho, tem muito trabalho pela frente, mas a gente tem uma equipe boa, tem um pessoal dedicado, vamos em frente aí, pessoal, os produtores estão aprendendo como é que usa o leilão, aprendendo como é que participa, como é que faz cadastro, como é que faz comprovação de venda, ou seja, é tudo muito novo, mas logo mais a gente está aí, se Deus quiser, já vem numa luz no fim do túnel para sair desse apelo. Tá certo. Diogo, a gente tem um compromisso marcado, então, daqui 15 dias para trazer mais informações sobre esse setor tão importante que precisa de uma forma urgente de uma reviravolta. Diogo, um bom final de semana para você, amigo. Estima suas melhoras e a gente se fala na semana que vem para colocar a casa em dia, tá bom? Se Deus quiser. Valeu, Cláudio. Um grande abraço. Um abraço.